Olá, pessoal, de novo, então, né? Vamos lá iniciar o webinar aqui sobre as contribuições da logoterapia para a contemporaneidade, né? Tenho certeza que vamos poder discutir coisas essenciais, elementares aqui, né? Do legado de Viktor Frankl, de uma teoria que só cresce, né? No Brasil e que tem tido um grande reconhecimento e talvez vocês possam compreender ainda mais à noite de hoje o quanto a logoterapia cabe em diferentes espaços, né? O quanto a aproximação dela pode trazer frutos aí, né? Nesse momento, sobretudo que estamos vivendo. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês, né? E para vocês irem me acompanhando, né? Nesse webinar. Então, vamos lá para as contribuições da logoterapia e análise existencial para a contemporaneidade, pessoal. Então, vejam, para que discutirmos sobre as contribuições da logoterapia, né, nos momentos de hoje? Vejam bem, né? Para que a logoterapia? O que a logoterapia tem, né, para nos trazer nesse momento que nós vivemos, né, desse nosso tempo de hoje, né? Nós estamos imersos, né? Vocês vivem isso, compartilham dessa realidade que eu vou colocar aqui agora todo o tempo, né? Imersos num sofrimento, né? Vivendo diferentes expressões do que Frankl chamava de vazio existencial, né? Algo complexo. Vazio é uma sensação, né, de falta, de ausência de sentido, mas que repercute profundamente na vida humana, né? Algo muito complexo para a gente compreender até em termos de saúde mental, né? E esse vazio, este sofrimento desorienta nesse momento imensamente a humanidade, né? Nos traz uma desorientação básica em não sabemos para que viver, para que lutar, para que enfrentar, né? Os desafios da vida, né? Para que resistir às condições impostas a nós nesse momento, como a pandemia, como eminências, né? De questões assim mundiais complexas que estamos vivendo, né? E por que a logoterapia, então? Né? Para que a logoterapia num momento como esse? Porque, veja, pessoal, nós precisamos realmente de uma psicoterapia, de um olhar à pessoa humana que nos ofereça, né? Mais do que um olhar ao ser humano como um objeto, né? Onde o olhar, às vezes, né, limitado ou até estreito, às vezes, do campo científico, que nos traz, claro, muitos benefícios, muitas possibilidades, mas que às vezes pode olhar o ser humano como nada mais que isso ou aquilo. Precisamos também de uma perspectiva dentro da psicologia, da psicoterapia, que nos tire também de uma posição, às vezes, narcísica do homem, né? Como centro, né? O indivíduo como centro da existência, o começo e o final de tudo, né? A contemporaneidade, de fato, precisa de um caminho, né? Um caminho para que possamos novamente ter fé no homem e na humanidade, não uma fé cega, ingênua, né? Sabemos do que o ser humano é capaz, né? Em todos os sentidos, mas que permita ao ser humano, de fato, enfrentar a si mesmo, né? Nós precisamos de recursos, de uma visão de homem, de ser humano que nos permita enfrentar a nós mesmos. E, de fato, isso a logoterapia nos proporciona. Então, para quem está chegando agora, eu imagino que no público aqui dessa noite, né? Eu vi nas apresentações ali, a Luciana compartilhando, temos pessoas de várias regiões do Brasil, temos pessoas que já leram muitas obras de Viktor Frankl, talvez alguns de vocês nunca ouviram falar no que é logoterapia. Então, nós vamos fazer um passeio aqui rápido sobre alguns aspectos básicos, essenciais da logoterapia, e vamos caminhar, então, para o legado de Frankl, para contribuições importantes que Frankl deixa para a contemporaneidade, para esse momento que estamos vivendo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a logoterapia. Veja, a logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica centrada no sentido, né? No sentido da vida, no sentido para a vida, no sentido na vida. Quando a gente fala de sentido da vida, pode parecer uma coisa assim muito longínqua, né? Nossa, qual será o sentido da vida? É uma pergunta, claro, enigmática, né? Profunda, complexa, ampla para nós, né, seres humanos. Mas a logoterapia trabalha isso de diferentes formas, né? E vai provocar no ser humano a consciência diante, né, do sentido. Então, veja o que é uma abordagem psicoterapêutica centrada no sentido. Né? Ser centrada no sentido não é em nenhum momento uma psicoterapia que reduz, né,
os aspectos humanos, só a relação com o sentido, ou que pensa, não, eu vou trabalhar os aspectos psicológicos, biológicos ou sociais, porque vou me centrar nas questões do sentido. Não se trata disso, gente. Trabalhar a questão do sentido na vida humana, a relação do ser humano com o sentido da vida na vida, né? Nos traz uma profundidade, né, absurda, já que o sentido tem uma relação com o campo, né, que Franco chama de campo noético, um campo especificadamente humano, um campo da humanidade do homem, né, um campo tão profundo que para tocarmos ou nos relacionarmos com as questões do sentido, nós temos que olhar o ser humano na sua integralidade, na sua totalidade. Nós precisamos olhar o ser humano no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Sim, a logoterapia é conhecida como uma psicoterapia mais prospectiva, né, do que retrospectiva, mas ela não deixa de validar, valorizar ou ajudar o homem a desenvolver uma autocompreensão sobre a sua própria história. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender nossa história e nos localizarmos onde estamos agora, nos ressituar no presente, né? Mas também olharmos para onde estamos indo, qual é o nosso vir a ser, qual é a nossa possibilidade de vir a ser, ou qual é o nosso dever ser, um dever ser para cada um de nós. Né? Então veja que trabalhar centrado no sentido de trabalhar o ser humano em todos os tempos, né, da existência. Trabalhar as questões do sentido é sim considerar mais o ser humano na sua integralidade, como uma unitas multiplex, uma unidade na totalidade, na multiplicidade, ou seja, vamos ter que encontrar esse ser humano em corpo, em organismo, em aspectos psicológicos e no campo também que Frankl ressalta na sua psicoterapia, conhecido como campo espiritual, né? Que não tem aqui uma conotação religiosa, mas sim existencial, né, da essência da existência humana. Então, trabalhar com o sentido é trabalhar na autocompreensão, trabalhar na identidade deste ser, trabalhar na direção para o futuro e no enfrentamento das contingências da vida. Então, vejam a complexidade, a profundidade, a amplitude de trabalhar nas questões do sentido. Não é uma perspectiva de reduzir ao sentido, pelo contrário, é que o sentido nos abre ao próprio ser na sua totalidade, na sua integralidade. Esse é um grande diferencial da logoterapia que precisa ser esclarecido. Então, veja, centrar no sentido, né? Trabalhamos, como eu disse, a complexidade, a integralidade, acompanhamos sim esse organismo, compreendemos os aspectos psicológicos, anímicos, afetivos, o desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, tudo isso é considerado dentro da logoterapia. As condições sociais, é claro que ele está submetido, ele precisa enfrentá-las, estar consciente delas, né? Ele precisa estar consciente também do seu universo de valores, os valores que chamam, né, a serem concretizados no mundo, a serem transformados em atos, né? O ser humano como depositário dos valores é aquele que o concretiza, né? O que traz em ato esses valores no mundo, né? E essa direção, então, né, vai ser dada para que o ser humano possa compreender a sua realidade, se posicionar sobre ela, né, e entender em face a que ele está, né, e em relação a mim mesmo, né, o que me diz respeito, né, e sabemos que na vida humana não basta sobrevivermos, né, o ser humano é aquele que não espera, ou aonde não é suficiente somente sobreviver, e aqui temos a imagem do filme Náufrago, né, e ficamos refletindo sobre a sobrevivência humana, né? O ser humano busca certamente mais do que sobreviver, ele busca uma razão para sobreviver, um sentido para sobreviver, não para que viver, né? Um existir em todas as suas possibilidades, em todas as possibilidades que isso envolve, certamente, né? E aqui, para nos inspirar nesse para que sobreviver, eu trago aqui até os comentários de um filme muito interessante chamado 127 Horas, muitos de vocês devem ter assistido, né? Um filme inspirado numa história real, né? De uma pessoa desenvolvendo escalada, né? Uma atividade de aventura que fica preso, né? Com os braços, as mãos em um rochedo e fica ali, enfim, muito tempo se relacionando com essa possibilidade de morte, né? E chega um momento em que ele é mobilizado por uma tentativa de sobreviver para algo, né?
e chega a ponto de cortar a sua própria mão, que está presa nessa rocha, para poder ter uma chance de viver, não para nada, mas de viver para algo. Isso no filme, na história, é muito claro. Vamos ver aqui, ó, um comentário, né? O depoimento da pessoa em questão, onde o filme foi inspirado, né, em uma entrevista com Aaron Halston, lhe é perguntado, né, o que você sentiu quando finalmente completou a amputação ali, né, com canivete mesmo, que ele enfim, retira esse membro para poder escapar ali de alguma forma, né, e ele vai trazer o seguinte, né, veja, o que você sentiu quando finalmente completou a amputação, né, olha a decisão que ele teve que tomar, o ato que ele teve que concretizar. Ele diz o seguinte: um enorme alívio. Olhei para a rocha, minha mão estava presa nela e pensei: consegui, estou livre. Não senti o menor remorso e a menor tristeza. A mão estava morta. Sabia disso, estava gangrenada. Já não era parte de mim, era um obstáculo para a minha vida. O que eu queria mais? Vejam, para quê? Um sentido. Minha mão ou minha vida? Não é sempre que a vida nos coloca uma questão tão clara e radical. Quando olhei para trás, não vi minha mão perdida, vi minha vida possível, minha vitória. Olha que depoimento logoterapêutico, poderíamos dizer, né? Uma aplicação muito prática disso, né? Do lugar do sentido nas nossas vidas. Franco vai dizer que o ser humano é movido pela vontade de sentido, não que não faça parte da humanidade a necessidade de prazer ou poder, ou o que Franco chama de vontade, de poder e prazer. É claro que isso faz parte dos diferentes modos, né, de existir humano, mas o ser humano, a humanidade do homem é de fato movida pela vontade de sentido, já que a nós sobreviver somente, né, não tem nenhum sentido, não tem nenhum para quê, né, preciso para que outro, né, para sobreviver, né? E esse é o lugar da logoterapia, né? Posicionar o ser humano diante de sua vida, de suas escolhas, né? É isso que se propõe a logoterapia. Mas vejam, posicionar o ser humano diante de suas escolhas também necessita que ele esteja aberto a captar e a se relacionar com essas possibilidades e que ele se encontre com a consciência de que é livre para escolher e livre para se responsabilizar por essa escolha. Por isso a logoterapia compreende um ser humano, a princípio, como um ser, né, livre e responsável, como um ser responsável e consciente, né, sobretudo consciente e responsável, mas dotado de uma liberdade, não das condições, mas uma liberdade para se relacionar com a própria realidade, né? E essa visão de pessoa, essa perspectiva antropológica tão profunda e inovadora ainda, digamos assim, nos dias de hoje, né, traz para a logoterapia a possibilidade de uma contribuição em diferentes contextos, né, trazendo uma revolução, uma possível revolução social, mas em vários lugares, né, na própria psicoterapia, no atendimento à saúde, né, às relações de trabalho, ao campo da educação, apesar de eu ser psicóloga clínica, mas sendo professora também na graduação da universidade, eu vejo, né, atendendo crianças no consultório, o lugar da logoterapia na educação. Quero convidar os educadores a se levantarem a uma nova visão de pessoa e que possamos levar essas crianças a uma nova possibilidade humana na sociedade. Isso é orientado pela logoterapia, uma grande possibilidade. Temos escolas no Brasil voltadas à logoterapia, apoiando o processo pedagógico, um trabalho belíssimo, maravilhoso. No campo social, então, quando a pessoa verifica, reconhece, compreende a si como um ser onde né, ser um agente social é possível na sociedade, né, onde ele tem liberdade e responsabilidade de transformar o contexto em que ele está, isso pode ser usado no campo social de uma forma incrível, né? E para quem ainda não conhece muito essa proposta, essa possibilidade da logoterapia, vamos falar rapidamente sobre o fundador da logoterapia, Viktor Emil Frankl, né? Já falecido há muitos anos, né? Nascido em 1905, é uma grande fonte de inspiração, né? A coerência entre a vida e a obra de Viktor Frankl é algo que chama atenção, é algo muito declarado, né? E quando entramos em contato com seus textos, isso fica muito claro e evidente, né? Veja, Viktor Frankl, vocês conhecem brevemente a história dele, muitos de vocês, né? Ele foi um neuropsiquiatra vienense que foi preso, né? Prisioneiro de diferentes campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Por ser judeu.
E ali viveu situações de profundo horror, né? Mas mesmo assim se organizou, né? Ou se estabeleceu consigo um pacto profundo, né? De estar disponível a superar todo e qualquer sofrimento pelo valor da vida, pelo valor que a vida carregava. Frankl queria sair vivo para realizar ainda algo, muitas situações, né? Fora daquele aprisionamento, reencontrar sua esposa, voltar a escrever o seu manuscrito de logoterapia, cuidar das pessoas, né, que sofriam, eram motivações fortes para Viktor Frankl, ele tinha essa clareza. Quando Frankl retorna a Viena, então, que situação desgastante, né, de profundo sofrimento, quando ele se dá conta que perdeu a esposa, a mãe, o pai, ele já sabia do falecimento, mas do irmão, né, ele vai encontrando essa realidade, uma Viena destruída, né, pessoas destroçadas pela guerra, ainda uma situação de profundo sofrimento que se arrastou ainda muitos anos na vida de Viktor Frankl. Mas ele foi capaz, né, de reconstruir a sua vida, né? Isso nós observamos nos seus textos, né? E sempre tentamos entender cada vez mais o que foi que moveu Frankl, né? E isso ele declara nos seus textos e declara em toda a sua obra, né? Para quem não conhece muito a logoterapia, é importante nós sinalizarmos que a logoterapia foi desenvolvida antes das experiências do campo de concentração de Frankl. Né? Frankl entra, né, no campo de concentração já com um manuscrito de toda a logoteoria desenvolvida, com muitos casos clínicos descritos, mas perde isso, né, toda essa teoria já desenvolvida, esses escritos na entrada do campo, e também se mantém, uma das coisas que o ajuda a se manter vivo ao longo dessa história, desse sofrimento, é a reescrita em pequenos pedacinhos de papel, né, esse texto, né, que depois, então, ele reescreve e publica, não é? Aí ele reconstrói, então, né, a sua vida e desenvolve, sem dúvida, todo o seu legado, né, de logoterapia, e muito desse legado nós vamos, então, encontrar e refletir nessa noite, né? E poucas teorias podem, talvez, dizer isso da forma com que a logoterapia afirma, né, a coerência entre vida e obra, né, em Viktor Frankl, né? Nós vemos que a logoterapia, de fato, expressa valores, mas não os impõe. Frankl nos diz assim, sempre vi o mundo da vida e o ser humano desta forma, sempre vivi estes valores, por isso é expresso dentro da logoterapia com muita clareza, né? Sim, a logoterapia expressa valores humanos, não se abstém de dar valor à vida acima de tudo. Esse é o valor, sobretudo, que a logoterapia compartilha e promove, né? O valor da vida. E de alguma forma, meus caros, era muito claro para Viktor Frankl o valor da possibilidade, né, de existir, da própria vida, o seu lugar no mundo, o seu dever, sempre lhe foi muito claro, lhe acompanhou, lhe ajudou a resistir durante todo esse processo de sofrimento, sem nenhuma dúvida. E eu convido a vocês a estudarem mais logoterapia, a desenvolverem também essa coerência entre a nossa vida, né, e a obra que realizamos no mundo, como Frankl nos inspirou. Essa talvez seja a tarefa mais desafiadora para os especialistas de logoterapia ou para os logoterapeutas, né? A coerência entre a vida e a obra, que Frankl nos convoca a todo tempo nos seus livros, né? A vivermos, a termos essa logovivência, a isso ser uma realidade. É impossível falar de logoterapia, ensinar logoterapia, sem estar disposto a vivê-la de forma profunda. Né? E muitos dos professores que talvez vocês encontrem aí pelo Brasil ou fora do Brasil, né, que mais talvez carregam essa propriedade de falar sobre logoterapia, possam falar, porque estão arduamente no seu dia a dia cumprindo essa tarefa de vivê-la de fato, aonde realmente ela faz sentido e aonde ela consegue se concretizar no mundo, né? Assim nós conseguimos fazer algo com a logoterapia. Ela não pode estar num texto, né, morto ou vazio, mas tem que ter a nossa presença verdadeira, a nossa entrega, a nossa coerência de vida. A logoterapia é aqui essa, né, a prova dessa nossa entrega, né, ao que acreditamos, ao que Frankl nos traz. Então, o legado de Frankl está na sua vida, na sua obra. Ele possui tanta coerência que vida e obra se integram de uma forma impossível de separar.
né? E o que ele nos deixa, então, para os dias de hoje, né? Qual a contribuição da logoterapia, dos textos de Frankl, da sua vida, da sua experiência no campo, né? E que ele disse que motivou a escrever o livro Em Busca de Sentido em 9 dias, né? Um certo tempo depois da sua libertação dos campos de concentração, ele diz que o que me inspirou, né, era ajudar as pessoas inclinadas ao desespero, ou seja, permitir, possibilitar, não é, pessoal, que uma esperança, um esperar algo, né, da vida ainda fosse possível, apesar das situações trágicas, né, do aspecto trágico da existência, que sempre vai nos acompanhar de alguma forma, né? Então, vamos discutir aqui um pouquinho alguns legados de Frankl e alguns ensinamentos que ele deixa para a contemporaneidade, para esse momento de vida que estamos, né? Tendo agora, diante de tantos desafios, não é, pessoal? Já há 2 anos e meio, né? Minha luz apagou, deixa eu ativá-la aqui novamente. 2 anos e meio, né? Vivendo a pandemia, essas incertezas, né? De fato, a incerteza, a transitoriedade da vida hoje nos pega em cheio, né? O que fazer com isso? O que fazer com esse sofrimento? O que fazer com essa realidade? E Frank nos deixa muitas possibilidades na sua obra e na sua vida, né? No seu depoimento de vida, né? Ele nos mostra uma fé na vida, sem dúvida nenhuma, né? Um olhar aberto sobre a vida, sobre a existência, né? Ele vai nos revelando que o ser humano é aquele capaz de existir além de viver, ou seja, né? Além de outras formas de vida humana, ao ser humano é possível existir de forma livre, consciente e responsável. Essa é uma qualidade, uma propriedade da humanidade, do homem, né? Do aspecto existencial humano, né? Tendo consciência da sua vida e do que esta carrega, né? E se posicionar diante dessa realidade, atuar sobre si no mundo, decidir para onde vai, então, é algo que a logoterapia orienta, né? O promove, o possibilita, né? Essa reflexão, né? A consciência de que ele é capaz de viver algo para além de si mesmo, para além das condições da vida, né? Despertar esta consciência, né? Do que isso se trata, do que isso carrega, e posicionar a pessoa humana, cada um de nós, cada ser diante desta realidade, né? Da possibilidade de atuar de fato no mundo, né? Frankl, de fato, nos deixa também uma fé no homem, sim, uma fé na humanidade. A logoterapia é uma psicoterapia otimista, mas vejam, sem ser ingênua ou tola, ela sabe do que o ser humano é capaz. Frankl viveu, né? Um aspecto da humanidade que mostra o que o ser humano é capaz, né? E ele vai dizer, né? Depois das guerras, depois das bombas, né? Sabemos o que o ser humano é capaz, né? Não podemos ser tolos ingênuos, mas também não podemos retirar do ser humano as suas possibilidades de decidir aquilo que ele se tornará. Precisamos devolver à humanidade a possibilidade de decidir sobre si mesmo, de escolher um novo caminho e não de se sentir incapaz de enfrentar a si mesmo. Isso é algo que a logoterapia, enquanto, né, psicoterapia, enquanto abordagem psicológica, enquanto logoteoria, nos traz uma visão de pessoa que sustenta isso. Uma visão de pessoa sem ponta solta, pessoal. A logoterapia é uma teoria profunda, muito bem organizada, fundamentada e sustentada. Não há ponta solta na logoterapia. Se há, é porque ainda falta, né? Se há para você, na sua compreensão, no seu entendimento, porque falta ainda muitos estudos mais profundos, né? Sobre essa perspectiva, né? Mas ela nos traz, então, né, devolvendo ao ser humano esse mundo de possibilidades, né, na existência, e isso ela aponta através da sua visão de pessoa. Frankl traz uma fé no próprio sentido, né, apontando a realidade, a existência de algo para além de nós mesmos, né? Frankl não trabalha uma visão de ser humano ou um olhar autocentrado, voltado para si, fechado em si, solipsista, mas um ser humano autotranscendente, em constante abertura, voltado para fora, para algo, alguém além de si mesmo, né? Frankl foi chamada por Isara Aparecida Chaus, uma grande pioneira de logoterapia no Brasil, talvez muitos de vocês conheçam, como salmista do século, né? Isso, o que isso quer dizer?
né? Frankl cantava os salmos todas as noites, né? Isso revela a sua entrega, a sua fé pessoal, as suas orações, né? Ou seja, Frankl viveu intensamente também a coerência da sua fé, a fé no sentido último, particular a ele, né? Que ele se relacionava, né? Mas em um suprassentido, um sentido último, ou seja, Frankl conseguia viver essa autotranscendência profunda, né? Permitindo então acessar o sentido último que para ele era possível, né? De captar na realidade humana, né? E Frankl, a partir dessa fé no sentido, dessa fé na vida, poderia ter uma entrega confiante, né? A vida mesmo apesar de todas as dificuldades, né? O protegendo também do desespero, né? O mantendo em constante abertura em relação à vida. A vida, a existência é uma constante possibilidade, apesar dos aspectos trágicos, difíceis, dolorosos, né, da nossa vida. E Frankl nos diz assim: sem dúvida as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esquecem os celeiros repletos do passado, em que mantêm guardada a colheita das suas vidas, as ações feitas, os amores amados, né, e não menos importantes, os sofrimentos encontrados com coragem e dignidade. Veja, né, que compartilhar aqui rico nessa noite de hoje, né, que Frankl nos traz a capacidade de enfrentarmos com coragem e com dignidade os aspectos trágicos da existência, né? Frankl também nos deixa uma inspiração à coragem. E que coragem é essa? Podemos ver ela por diferentes olhares, né, de diferentes pontos de vista, explorar a coragem em Frankl. Frankl vai falar muito da coragem, do humor, que vamos destacar também daqui a pouco, como recursos humanos, né? E desse campo profundo, né, existencial, da espiritualidade, do espiritual do homem, né? A coragem aqui certamente de ser desafiado pelos seus valores, né? Frankl foi um homem que não fugia do enfrentamento dos seus valores, né? De enfrentar a possibilidade de concretizá-los ou não, de enfrentar o seu lugar de dever, né? De depurar, clarificar a consciência de diante do que, de quem ele era responsável em dado momento, né? E a partir de Jaspers, né, Frankl, citando Jaspers, nos diz: o homem se torna o que é por força da causa que ele fez sua. Vejam, gente, essa frase: o homem se torna o que é por força da causa que ele fez sua. Né? Olhem aí que elevação, né, do ser humano, ou seja, nós não somos o que, né, o que determina o que nós somos não é exatamente aquilo que vivemos até aqui, mas aquilo que ainda podemos vir a realizar, a concretizar no mundo. E esse desafio, Frankl estava aberto a todo momento, ele não fugia da sua realidade, ele enfrentava com humildade e honestidade, né? E vejam, a liberdade em Frankl, que é um tema bem complexo, não vou debruçá-lo aqui, mas Frankl vai dizer a liberdade para, né, a liberdade humana, a liberdade última, só pode ser concretizada no solo da realidade. Em contato com a realidade, ela não é uma fantasia, ela é uma possibilidade de posicionamento, de escolha, de atitude, né, em relação a algo em determinada situação, né, e para algo, né, sempre dirigida também a um sentido, né? E Frankl enfrentou isso com muita humildade, com muita honestidade, com muita coragem, né? Frankl buscava, então, constantemente qual era o seu dever. E vejam, pessoal, o dever não é uma obrigação, né? O dever é algo percebido pela nossa consciência profunda, né? Também a ser bem estudada e compreendida na logoterapia, mas que aponta não uma possibilidade qualquer de ser, não um dever qualquer, mas o dever, aquilo que cabe a mim em determinada situação, em determinado tempo, né? E que se não for realizado por mim, prestem atenção aqui, não existirá, porque só você é capaz de realizar este algo de determinada forma, em determinado momento da humanidade. Se você não concretizar, não existirá, não ocorrerá. E quando você realiza, concretiza, isso fica salvo na história e na sua trajetória.
a realização de ter tido a coragem de realizar o seu dever. Né? E Frankl nos traz assim, trata-se de uma direção para a possibilidade de valor que cada pessoa humana está reservada, encomendada, em vista de cuja realização efetiva se vive a vida. Então, Frankl buscava a vida, se desenvolvia com foco muito claro, né, no seu dever, no seu lugar no mundo, naquela exata situação. Frankl, de fato, nos deixa o humor como uma grande possibilidade, como um grande recurso humano, né, um recurso do espiritual do homem, né, uma capacidade de ver a vida com um olhar voltado a um horizonte, né, tão transcendente que é possível desenvolver esse autodistanciamento pelo humor, né, isso sempre lhe era possível. Frankl era um homem muito bem humorado, né, mas o humor era o reflexo dessa abertura constante à vida, desse olhar no horizonte. Vejam, pessoal, se eu estou preso a uma situação, né, vivida no momento, a minha própria dor, fechado na minha própria dor, eu estou sucumbindo a ela, eu não consigo ver nada além dela. Quando eu consigo olhar, apesar da dor, para algo ou alguém além de mim, a minha perspectiva sobre essa dor muda, né? Eu posso me relacionar com ela de outra forma, com liberdade e também com humor, com graça, com leveza, aceitando, reconhecendo aquela realidade na minha vida, mas não sucumbindo a ela, mas sim me permitindo uma saída nova, criativa, me permitindo ser um novo, né? Estar presente nessa situação de outro modo, de outra forma, vindo a ser de outro modo, né? O humor é fruto, sem dúvida nenhuma, dessa confiança em um sentido último, né? Em um horizonte, né? Para além daquela dor, daquela circunstância que eu estou vivendo, né? E Frankl mantinha esse olhar, né, muito bem fixado num horizonte muito consistente para ele, né? Frankl, de fato, tinha consciência de sua liberdade interior. Isso é muito bem descrito nas suas experiências, né, no livro Em Busca de Sentido, em vários outros, né, textos de Frankl. Ele tinha consciência da sua possibilidade humana, né, de estar livre para se relacionar e enfrentar a si mesmo nas condições adversas, né, ele reconhecia essa possibilidade em si, né, e na sua experiência do campo ele demonstrava isso em situações muito trágicas, né, pessoal, atípicas, né, carregada de limitações, né, mas ele tinha consciência que sempre lhe restava uma liberdade última, uma liberdade de responder à tragédia, à dor, ao sofrimento de um outro modo, porque ele olhava para além daquela situação, não é? Frankl nos inspira, né, e deixa na logoterapia esse legado, essa contribuição para esse momento contemporâneo, nos lembrando de que o ser humano é um ser consciente e é um ser responsável, né, dotado de responsabilidade. Aqui precisamos cuidar desse termo responsabilidade, o que isso quer dizer exatamente na logoterapia, né? Não é uma responsabilidade pesada, né, mas é a possibilidade, pelo contrário, de estar livre para responder diante das situações, essa possibilidade de resposta e de, sim, né, claro, de responsabilidade pela resposta que emprego no mundo, né, diante de mim, do outro, na verdade, né, e ele sabia com clareza, para mim isso é muito forte, sabe, nos textos de Viktor Frankl, ele sabia diante de quem ele era livre e, portanto, responsável. Frankl tinha muita consciência diante de quem ele estava, com um sentido, né, mais elevado, né? Estava, claro, diante de muitos valores, diante de muitas pessoas, né? Mas diante também daquilo que ele chama o seu Deus, e já vou trazer isso para uma citação específica, né? Não estamos aqui num contexto religioso, né? Mas num contexto de sentido último, né? Muito, onde essa vivência, né? A forma de viver é muito singular a nós, né? Não relativa exatamente, mas singular, né?
E como o Frankl, então, conseguiu realizar tanto, né? Conseguiu deixar tamanho legado, apesar de situações tão trágicas, difíceis, diante de tanto sofrimento, né? Ele realizou tanto respondendo, então, a cada situação. Vejam, isso é possível também a nós, né? Vamos sair da situação tão trágica dos campos de concentração e chegar à nossa realidade diária, do nosso cotidiano, né? Como nós vamos enfrentar os nossos próprios sofrimentos, né? Ou vamos enfrentar, ajudar ou apoiar as pessoas que acompanhamos em diferentes contextos profissionais, né? Se você é da área de recursos humanos, se você é o coordenador pedagógico de uma escola, se você é um psicólogo hospitalar, se você é um assistente social, né, ou se você é um psicoterapeuta, um psicólogo clínico, né, em diferentes áreas, como vamos ajudar as pessoas a lidarem ou a enfrentarem as suas situações limitadoras e de sofrimento, ajudando elas a perceberem o que a vida lhe pede a cada dia, a cada instante, e a encorajando, a apoiando em se posicionar, em decidir e em se responsabilizar por cada possibilidade de resposta, né? Isso também é possível a nós. E quando o Frankl fala ali, seu Deus, eu vou até colocar a citação em que ele traz isso no livro Em Busca de Sentido, para que fique claro o que eu estou querendo apontar, né? Que não é nada em termos religiosos necessariamente, né? Olha o que o Frankl nos traz, né? De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando o retrospecto da existência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em que sua vida, né, em sua vida, em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do liberto, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo, depois de tudo que sofreu, a não ser o seu Deus, ou seja, um sentido último, né, para a existência. Frankl traz ainda nessa questão da responsabilidade, né, no seu retorno a Viena, né, depois de relatos de terríveis sofrimentos, né, ele vai nos mostrando o quanto esse olhar, né, do valor da vida, né, Frankl, de certa forma, se abate, né, ele relata que também se desespera no retorno a Viena, se desorienta de alguma forma, em qual será o seu dever agora, para onde pode caminhar, ele pode ter perdido tudo, talvez todas as suas possibilidades de ser no mundo foram se perdendo da sua visão, né, se perdendo da sua visão naquele momento, já que a esposa havia falecido, a mãe, o pai, o irmão, o trabalho não existia mais, os lugares não existiam mais, né, ele estava absolutamente sozinho, né, sem onde estabelecer uma nova relação com o mundo, com a vida, né? Mas de certa forma é como se Frankl se permitisse sofrer, mas ele se guarda nesse sofrimento de alguma maneira, né? É como se aos poucos, nesse guardar-se no sofrimento, ele conseguisse identificar no futuro novas possibilidades de ser e de sentido que vão aparecendo, vão se revelando com o passar das semanas, dos meses, né? Como o livro Em Busca de Sentido, que ele reescreve em 9 dias, como a reescrita do seu manuscrito, o primeiro manuscrito de logoterapia, que tem em português o título de Psicoterapia e Sentido da Vida, que ele logo em seguida também entrega, né, à sociedade, publica, as pessoas que sofriam e que esperavam também dele, né? A vida esperava dele esse cuidado também a essas pessoas, o convidava a cuidar das pessoas que sofriam, a possibilidade de amar novamente, né? Muitos de vocês sabem que Frankl anos depois encontra, então, a sua segunda esposa, reconstrói também a sua vida neste campo, né, afetivo. E ainda, né, no campo da responsabilidade, a gente vê que Frankl estava muito aberto, sem dúvida nenhuma, para esse novo dever que ele chama, né, a se relacionar com algo novamente, né, isso coloca em nova dinâmica, em uma nova tensão saudável, e é esse mesmo processo de não voltar-se para o próprio sofrimento, mas para um dever, para uma missão,
para novas tarefas e que ajudam, então, Frankl a tratar todo esse sofrimento, né? Então, nós entendemos o que possibilidade, né? O que Frankl vai trazendo essa possibilidade, né? Aonde, né, nós vemos, como ele diz, na busca de sentido, ali restava a existência nua e crua, mas uma existência nua e crua que ainda valia. Ele no campo de concentração não era mais médico, não era mais marido de alguém, de repente não era mais filho de alguém, ao menos ali numa presença física, mas é como se a existência ainda fosse, né, a existência nua e crua o suficiente, tivesse valor resguardado para levá-lo a seguir em frente, né? Isso nos tempos de dor sustenta Frankl, né, essa compreensão mantém de olhos abertos, de uma postura aberta diante da vida apesar do sofrimento, né? E ele então vai se entregando o que a vida lhe pedia a cada dia, né? Frankl nos diz assim: vejam a importância, né, dessa compreensão de uma tarefa, né, de buscarmos no mundo a nossa contribuição, né, apesar dos momentos trágicos de sofrimento. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra e porque ela espera, ou perante o ente, né, a quem ama e espera, esta pessoa jamais conseguirá jogar fora a sua vida, né? Ela sabe do porquê da sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo o como. Então, veja, um outro aspecto importante, uma contribuição da logoterapia e do legado de Frankl, das suas experiências, né, da sua vida, não dá realmente para separar a vida e a obra, é o quanto as experiências de sentido, essa compreensão tão central do sentido da vida, do sentido da vida humana, contribui para a identidade, para a compreensão da nossa identidade. Frankl sabia muito bem quem era, né? Ele conhecia seus valores, os valores vividos em família, né? Encarnados aí em sua vivência, que ele escolhe então concretizar no mundo como um fiel depositário, né? Frankl é uma pessoa aberta a se relacionar com esses valores da vida e atento também ou pronto a viver, né, ou a captar o valor da própria vida e as possibilidades de realização, né, o valor deste dever no mundo, né? Frankl sabia valorar a vida, por isso ele afirma o tempo todo, sim, a vida apesar de tudo, sim, a vida apesar dos aspectos trágicos da existência. Frankl sabia quem era por diferentes, né, situações, né? Ele conseguia perceber, né, que Viktor Frankl era aquela pessoa que carregava em si aqueles valores, aquele dever, né, que deveria cumprir aquele algo, né, tinha para que cumprir o seu dever, né? Frankl sabia diante de quem ou diante de que ele estava, certamente, com o sentido, né, o último da vida. Frankl sabia quem era também pelo dever que possuía, não por uma obrigação, por uma responsabilidade de escolha, né? Então, as experiências de sentido sucessivas que Frankl teve ao longo da vida, com certeza o apontaram, né, para uma compreensão, uma autocompreensão de quem era e de quem sempre poderia vir a se tornar, né, de forma constante na vida. E olha o que ele nos diz sobre essa possibilidade de olhar a nós mesmos a partir também do sentido, né? Ele diz assim: não há dúvida que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser apalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuíam um sentimento de autoestima tão bem firmado? Vejam, meus caros, um sentimento de autoestima tão bem firmado, aonde, né? Ancorado em aspectos tão profundos, né? Desse contexto espiritual do homem, né? Do seu dever, da sua tarefa, do seu valor, né? Frankl, de fato, aí elevou-se, né? E elevando-se acima da transitoriedade da vida, elevando-se em possibilidade de escolher quem queria continuar sendo, apesar de toda a dor, elevou junto a ele a humanidade, né? E através de Frankl nós nos recordamos dessa possibilidade de novo humana. Quando eu digo que Frankl elevou a humanidade, ele está nos elevando quando nos devolve a consciência do aspecto propriamente humano do homem, que é o ser humano que anseia, né, que tem vontade de sentido, né, e que pode ser livre e responsável, né, pela própria existência.
Frank o eleva também, aí, então, quando eleva a humanidade, devolve a ela o seu campo, né, do espiritual, quando devolve à humanidade as suas possibilidades de autotranscendência, ele eleva também a psicoterapia, né? É preciso uma psicoterapia específica ou que considere elementos específicos da humanidade do homem para tratar, né, esse homem, não para tratar a sua humanidade, mas para tratar os aspectos da facticidade biopsicológica, né, social, através, né, desses aspectos humanos, né? Tratar através do logos, do sentido, né, do espiritual, de fato, né? E aqui ele nos diz: ao ser humano é possível elevar-se das condições e viver a força de resistência do espírito humano, né? Isso só é possível elevando, né, esse ser humano, e também a psicoterapia que vai o recordar desses seus aspectos que andam tão distante de nossa consciência, dos nossos olhos, não é verdade? A obra de Frankl, então, nos oferece um caminho para uma transformação social, né, no campo do trabalho, da saúde, da educação, né, no campo social, uma visão de pessoa, né, que traz um caminho para acordar a humanidade de um sono profundo, que me parece que nós estamos, né, que nos incapacita a enfrentar as diferentes realidades que vivemos. E aqui eu quero trazer alguns depoimentos, né, sobre a logoterapia como psicoterapia, como abordagem psicológica, né, vinda de alguns autores, alguns escritores, pesquisadores. Vejam só o que eles nos trazem, né? Trago estas considerações, pois vejo em Frank um psicólogo que orientou sua vida, suas tarefas, a partir dessa dimensão de entrega, de doação, de graça. Sua psicologia está construída sobre um sentido, uma motivação que se concretizou no sair de si, em ser graça aos outros. Voltando ao início, né, temos a necessidade de uma psicologia que se abra, que veja o ser humano sob outras dimensões, que o transcenda para além de um cientificismo, que o reduz, né, que reduz o ser humano a um objeto de pesquisa, a um narcisismo que se fecha, né, que o fecha sobre si mesmo. Né, outra contribuição, o médico, o pedagogo, o assistente social, o sacerdote, todos os leitores avisados, ainda que não especialistas em alguma das chamadas ciências do homem, encontrarão aqui, né, na logoterapia, uma mina inesgotável de finíssimas observações sobre a existência humana, em seus aspectos cotidianos e também mais profundos, sobre o sentido indestrutível do viver na Terra. Né, se vive como ser livre e responsável no empenho de trabalhar e amar, em submissão inexorável à prova da dor e do lance da morte. Né? E algumas contribuições aqui muito conhecidas que estão no prefácio do Em Busca de Sentido, né, escrito por Gordon Allport, por exemplo, professor de teorias da personalidade por 50 anos em Harvard, né? Alguém importante demais na psicologia, ele vai trazer. Ajudar as pessoas a alcançar essa capacidade exclusivamente humana, como se pode despertar no paciente o sentimento de que é responsável por algo perante a vida, por mais dura que sejam as circunstâncias, né? Essa é uma possibilidade da logoterapia. Para um escritor que enfrenta com coragem a ubiquidade do sofrimento e das forças do mal, ele assume uma visão surpreendentemente positiva da capacidade de transcender, né, sua situação difícil e descobrir uma adequada verdade orientadora. E ainda, para concluir, né, tecer débeis filamentos de uma vida arruinada para construir com elementos, né, um padrão, para construir com eles, né, um padrão firme com sentido e responsabilidade. Esse é o objetivo desafiador da logoterapia, né. A logoterapia como psicoterapia, pessoal, é importante eu esclarecer, ela é reconhecida, né, pela APA, pela Associação Americana, né, de Psicologia, está aqui uma citação onde vocês podem buscar essa referência, essa comprovação, né, uma psicoterapia muito bem organizada, que tem uma direção de tratamento muito clara, focada na autotranscendência, para o que vai nos dizer que a cura acontece na sintonia entre homem e mundo, no equilíbrio entre o que a pessoa pode e o que o mundo precisa. Veja, o que a pessoa pode e o que o mundo precisa, em uma tarefa e as possibilidades humanas. Não estamos tratando aqui do que é impossível ao homem, de forma alguma. Né? Estamos inspirados na vida de Frank, uma vida real, né? E no que trabalhamos na logoterapia no dia a dia, comprovando o né, assim, de forma exaustiva o quanto isso é possível. Né? Não estamos trabalhando aqui, oferecendo aquilo que, um termo que eu vou dizer que eu patenteei,
né? Nos últimos anos, eu brinco que patenteei essa expressão, uma logo Disney. Nossa, Marilena, que lindo tudo isso que você está me dizendo, mas não é possível, o ser humano é quando ampliamos ao ser humano a sua perspectiva antropológica, quando ele abre os olhos para compreender o que ele é e do que se trata a existência, essas possibilidades voltam de novo às mãos, né, do ser humano. Então, não estamos tratando aqui de um ideal impossível, distante, mas do equilíbrio entre o que a pessoa pode e que o mundo precisa, né? A logoterapia, para encerrar, ela traz uma visão de saúde mental muito clara, né? Traz uma reviravolta nos estudos das neuroses, né? Uma profunda compreensão da humanidade, né? No seu sofrimento, no sofrimento psíquico, né? E uma aplicação disso tudo no campo da saúde mental com muita clareza. Eu gostaria de encerrar lendo um trecho pequeno, algumas linhas aqui, que Frankl nos traz, né, citado por Isaac Charles no livro Viktor Frankl, Entre Nós. Frankl, quando esteve ao Brasil, em uma situação vivida aqui no Brasil, relata o seguinte, que tem muita relação com isso, com o ponto de vista da saúde mental na logoterapia, uma grande contribuição. Frankl diz assim: nunca podemos taxar um paciente por sua qualificação nosológica. No âmago da pessoa humana, mesmo sujeita à sintomatologia psíquica, está o espírito, razão pela qual ela continua sendo digna de todo respeito e amor. Como neurologista, ainda espero a descoberta cada vez mais breve de remédios específicos adequados para a dimensão psíquica em dificuldade. E repetiu a frase citada em seu livro, né? A Psicologia e o Sentido da Vida. E ele diz assim: sou psiquiatra para servir o que há de humano no enfermo e o que há de espiritual do homem. Do contrário, não desejaria ser psiquiatra, né? Agradeço a vocês esse tempo aqui de partilha sobre as contribuições da logoterapia e abrimos então para as perguntas agora, né? Façam suas perguntas, vão aí olhando suas anotações, suas pontuações, e vamos usar esse tempo de perguntas, né, como uma grande conversa aqui, um diálogo, né, para que possamos aprofundar aqui o nosso conhecimento em Viktor Frankl e fazer grandes trocas, né? Vamos aguardar aqui esse tempinho aonde as perguntas vão aparecendo aqui para nós na tela, para que a gente possa dialogar sobre. Né? Enquanto as perguntas vêm, vejam o quanto é atual, não é, pessoal, essa contribuição de Frankl no momento que estamos vivendo, né? De fato, nos traz uma riqueza imensa de possibilidades, né? Olha lá, a primeira pergunta. Obrigada, Denise, pela tua pergunta. Professora Marilena, por gentileza, como descobrir esse sentido fé no campo profissional, né? Saber que é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, é possível chegar a uma solução com a logoterapia, né? Vou te dizer uma coisa, Denise, como é interessante a gente trabalhar o nosso aspecto vocacional, eu imagino que seja isso que você esteja se referindo, né? Descobrir esse sentido de fé, né? Também no campo aí profissional das nossas vocações, né? O processo terapêutico, o processo de desvelamento aí da vocação de cada um de nós, o nosso lugar no mundo em determinado tempo, em determinada situação, é realmente muito possível dentro da logoterapia, né? E aqui, é claro, é preciso o olhar, o desenvolvimento de uma autocompreensão, né, Denise? Olhar nossa vida inteira, nossa história, quem fomos, né? Eu gosto de expressar uma técnica que eu uso às vezes no consultório com os pacientes, que eu chamo o apelido de cesta de valores. Quando a gente entra na história, no relato da história de vida, até para encontrar a vocação, um lugar no trabalho, um sentido para o trabalho nesse momento que você está vivendo, quando a gente vai à história, a gente pode ir à história com uma cestinha, buscando intencionalmente encontrar valores na tua história. Quais são valores fundamentais? Gente, os valores não é aquilo que é importante para a gente na vida. Os valores se trata daquilo que é fundamental. É o que é fundamental para a vida. Então, Denise, você quer descobrir ou encontrar um sentido no teu trabalho? Encontre o que é fundamental para você na vida. Aquilo em que não seria possível existir sem essa realidade, sem essa vivência, sem isso concretizado, né, no mundo, na vida. Olhe para isso, né? E talvez aí eu possa te dar uma breve dica, né, de um caminho que aí você possa abrir, se relacionar
e chegar, então, a uma compreensão de sentido de tarefa para a vida profissional, né? O trabalho precisa ser uma extensão, né, dessa própria pessoa, tá, no mundo, né? A nossa marca, né? Aquilo que a gente escolhe entregar para a humanidade, né? A visão da logoterapia no universo do trabalho é belíssima, né? Do sentido do trabalho. Temos mais alguma pergunta? Como enfrentar a tendência suicida no contexto atual? Miriam, que pergunta! Eu precisava de uns 10 webinars para responder, mas vou tentar aqui falar um pouco da tendência suicida. Frankl foi diretor daquilo que se chamava na época, que eu confesso que acho estranha essa expressão hoje em dia, né, o pavilhão de suicidas, né, lá de Viena. Ele trabalhou muitos anos com suicídio e relata em seus livros várias experiências, sabe, de encontro com as pessoas em um momento em que talvez estivessem tendendo a abrir mão da própria vida, né? E dentro da logoterapia, no contexto clínico, isso é muito recorrente, né? Dentro desse quadro de vazio existencial e de acolher pessoas em desespero, quando não vem mais nenhum sentido na vida, Frankl vai nos dizer o seguinte, Denise, que o desespero é um sofrimento com ausência de sentido. Ele tem até uma fórmula que ele expressa isso, matemática, ele coloca D é igual a S menos S, que é o desespero é igual ao sofrimento com ausência de sentido. Frankl vai dizer que existem muitas formas de encontrar sentido para além do sofrimento, mas que o sofrimento não nos impede de encontrar sentido, né? Então, como lidar com as pessoas, né, quando vivem aí pensamentos de suicídio, né, uma tendência a desistir da vida, a findá-la, né? Frankl descreve isso em detalhes, em muitos textos, né? Um curso sobre isso seria muito interessante a gente promover também por aqui, né? Com certeza nos temas da pós isso terá um lugar especial, né? Primeiro nós precisamos acolher esse sofrimento, né? Validar a realidade do sofrimento psíquico em que essa pessoa se encontra, né? Perceber o que existe aí em termos de saúde psicológica, de vazio existencial, né? De ausência de sentido na vida desse indivíduo. Agora, vou dizer algo que faz muita diferença nos primeiros instantes em que a gente acolhe alguém em risco de suicídio. Quando às vezes parece que muita coisa do que a gente diz para a pessoa, né, na sua desistência da vida, já não tem muito valor. O encontro terapêutico, o encontro entre humanos é sem dúvida uma experiência concreta de sentido, Miriam. E quando o ser humano diante de você, mesmo a desistir da vida, vivencia com você o sentido concreto, né, ali na sua pele, na relação terapêutica, isso dá a ele, às vezes, uma nova esperança, né, uma possibilidade de voltar a esperar algo da vida, já que o sentido se apresenta como algo concreto, até através da própria relação, né, do próprio ato de cuidado, né, sem julgamento, mas de acolhimento do sofrimento dessa pessoa, e apontar para ela também que ela é muito mais, ou ela é para além do próprio sofrimento, né? Muito nela ainda lhe resta e ainda está preservado, apesar do seu sofrimento, mesmo sendo difícil para ela nesse momento alcançar essa visão, tá? Mais alguma pergunta? Muito boas as perguntas. Andréa Lima, professora, gostaria de que falasse um pouco sobre a motivação para o sentido. Nossa, muito interessante, André, né? Frankl fala de uma motivação primária, intrínseca, né, à humanidade do homem, que nos orienta, e que nos orienta através do que ele chama de tensão, de uma tensão em relação ao sentido. Quando Frankl fala da motivação primária ao sentido, ele chama isso de vontade de sentido, né? A logoterapia tem 3 pilares, 3 fundamentos centrais: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida, né? E a vontade de sentido, então, é onde ele descreve essa motivação primária. E ele coloca de uma maneira muito interessante, André, que essa motivação primária não é uma pulsão, né? Mas é uma tensão que coloca sempre o homem diante de algo, né? E que coloca o homem diante do sentido, né? Que coloca o homem diante do seu dever ser, né?
então que coloca o ser diante do sentido, o ser diante do dever ser, o ser diante das possibilidades de realização de valores, né? É aí nessa tensão de polos, porque o ser não é o sentido, né? O sentido na logoterapia, meus caros, está fora de nós, ele está no mundo e ele é captado nas nossas vivências de valores, né? Ele não é criado pelo ser humano, né? Eu não crio um sentido para a minha vida, né? Eu encontro um sentido na minha vida quando me entrego a uma tarefa, a concretização de um valor, né? Em uma tarefa. É aí que Frankl descreve nessa tensão à vontade de sentido, mostrando que o ser humano, na verdade, visa a autotranscendência, André, e não a autorrealização exatamente, né? Frankl vai dizer que a autorrealização só é possível pela via da autotranscendência, a autorrealização como um efeito da autotranscendência, né? Ou seja, o ser humano não busca ser feliz, busca uma razão para ser feliz. Tá joia? Espero que tenha respondido um pouco sua questão. Sandra Dias, como encontrar ou fornecer a possibilidade a uma pessoa de encontrar saúde mental, sentido na vida, quando não vê perspectivas na vida, perdeu a fé? Sim, Sandra, é o que a gente encontra de comum, né? Quando a pessoa chega nesse lugar, ela olha ao seu redor e já não encontra mais nenhuma motivação para viver, ela não encontra mais nenhum sentido. Mas o sentido está lá, mesmo que ela não veja, não perceba. Então, como nós vamos fazendo essa abertura ao sentido? Existem várias coisas, né? Primeiro, como eu disse a Miriam há pouco, a própria relação, o ato humano, quando, né, há um encontro, né, de logos, um encontro do espiritual, né, ou seja, da profundidade de quem acolhe para quem está sendo acolhido, quando há essa abertura, e Frankl vai dizer que a relação terapêutica é um ato de autotranscendência, por autotranscendência, a relação terapêutica é um ato de amor, de entrega, quando nos entregamos profundamente a esse outro, a ponto de valorizar tanto a vida dele, algum sentido aparece, porque um valor surge ali, com certeza. Mas além disso, né, nós precisamos muitas vezes, para que o sentido possa ser visto com clareza, tratar os aspectos do corpo, os aspectos psicológicos, Sandra. Os nossos sofrimentos psíquicos, os transtornos psicológicos, muitas vezes, né, vão desenvolver o que chamamos de restrição ao campo noético, né? Frankl chama essa dimensão do espiritual de campo noético, dimensão noética, né? A dimensão do nous, né? De um aspecto essencial, né, da existência da humanidade do homem, o que lhe é mais próprio, enfim. Mas Frankl vai dizer que, às vezes, aspectos adoecidos, as nossas neuroses, digamos assim, de diferentes realidades, porque Frankl revoluciona também o campo das neuroses na psicologia, né, no campo clínico, esse nosso padrão neurótico meio que faz uma restrição do nosso acesso, da nossa abertura, né, a esse nós. Então, quando nós tratamos isso também, nós permitimos que o nós possa se expressar. O nós nunca adoece, né? Essa possibilidade de autotranscendência sempre é possível ao ser humano. Minha luz hoje aqui está querendo derrubar, gente. Ela sempre é possível à humanidade, né? Ela nunca adoece, nunca é impossibilitada, né? Mas ela pode sofrer uma restrição nos nossos processos de adoecimento e, sobretudo, nos nossos padrões neuróticos. Então, esses padrões, sim, precisam de tratamento. Por isso, a logoterapia é uma psicoterapia, né, onde se trata através do logos, do campo do sentido, onde trazemos esse aspecto humano do homem para tratar o sofrimento psíquico, né? E, enfim, todos os sofrimentos que compõem, né, a realidade humana. Espero que tenha te respondido, Sandra. Mais alguma questão? Alexia Vitória, muito bem, vamos ver aqui. Gostaria de saber qual a principal diferença entre a logoterapia, a abordagem centrada na pessoa, e entre a gestalt terapia. Nossa, bem ampla a sua pergunta, Alexia, mas veja. A logoterapia, ela está, digamos assim, e digo isso porque estou dentro da universidade, dentro dos cursos de graduação de psicologia, porque eu sou professora universitária também, a logoterapia se localiza, né,
ali no famoso eixo humano existencial, fenomenológico, com hífen, sem hífen, cada universidade coloca de uma forma, o que gera até bastante confusão, né? Porque essas coisas querem dizer algo, né? Mas ela está um pouco localizada ali dentro da academia. Mas, na verdade, Alexia, Frankl vai dizer, a logoterapia não é humanista nem existencialista. Logoterapia é logoterapia. Então, Frankl, em um livro chamado Psicoterapia e... não estou com ele aqui agora. Psicoterapia e Humanismo, né? Um sentido para a vida, psicoterapia e humanismo. Em um dos capítulos, ele vai trazer um questionamento seguinte, né? O quanto é humanista a psicologia humanista? E aí ele vai fazer vários questionamentos e vai mostrando que a logoterapia, de fato, não se sustenta na psicologia humanista, apesar dela estar carregada de humanismo, digamos assim, mas não de psicologia humanista necessariamente, né? Porque a psicologia humanista, de certa forma, trabalha buscando um pouco a autorrealização, a autoexpressão, Alexia. E a logoterapia trabalha a autotranscendência, né? Ser livre, o ser espontâneo, né? A Gestalt terapia trabalha tanto a espontaneidade, né? A abordagem centrada na pessoa também vai trabalhar, né? Essa espontaneidade, essa abertura nas relações, né? Mas para quê? Visando o quê? Entende? Então, a logoterapia não busca uma terapêutica para fazer o homem se sentir melhor, para ele estar bem. A logoterapia é um processo terapêutico para o homem ser melhor. Ela se dedica a um ser melhor, à autotranscendência, não exatamente ao bem-estar. O bem-estar é um efeito do bem-ser. Tá? Essa é uma grande diferença entre a logoterapia e a abordagem da pessoa, a gestalt terapia, que também vai trabalhar não só as possibilidades de vir a ser adiante do homem, né? O homem tem o seu passado, o seu presente, suas possibilidades de vir a ser, né? Não só nas possibilidades de vir a ser, mas a logoterapia trabalha o dever ser. E é o dever ser de cada um de nós agora, ou seja, o que cada um de nós, no final desse webinar, fará com o que ouviu, fará com o que ouviu na própria vida. Percebem que é um dever ser muito próprio? Alguns de vocês entendem, nossa, a partir do que a professora Marilena falou, eu entendo que eu preciso mudar algo no meu relacionamento, no meu casamento, na relação com meu filho, na minha vida profissional, tem algo que está fora do lugar, né? Veja, não aponta um vir a ser qualquer, só uma possibilidade de abertura, mas é um dever ser de cada um de nós em uma determinada situação. Tá? Mais alguma pergunta? Estou animada. Última, ai, que pena, Luciana. Vamos lá, então, última pergunta. Vamos lá, qual será? Da Maria de Lourdes. Diante das perdas provocadas pela Covid-19, como a logoterapia poderia auxiliar neste processo de reestruturação emocional? Nossa, que bacana a tua pergunta, Maria de Lourdes. A logoterapia tem um trabalho muito grande do sofrimento inevitável, sabe, Maria de Lourdes? A logoterapia... O Frankl tem uma frase muito famosa que diz mais ou menos assim, tá? Não vou dizer ela em exato, vou parafrasear ele um pouco, né? Não é exatamente assim que ela está escrita, mas quando a situação for boa, desfrute da situação. Quando a situação for ruim, ou seja, gente, não vamos sofrer de bobeira, né? Isso é masoquismo, né? Não é saudável. Ou seja, se puder mudar a situação, mude a situação. Então, vou começar de novo. Se a situação for boa, desfrute. Se a situação for ruim, mude a situação. E se a situação não puder ser transformada, transforme a si mesmo. Mude a si mesmo se a situação não puder ser mudada. Né? E as perdas em relação ao Covid, né? Os processos de luto, né? Lutos inúmeros, né? Eu conheci pessoas que perderam 7 pessoas da mesma família nessa pandemia. Isso é uma tragédia terrível, né? É a vivência de um aspecto muito trágico da existência, muito profundo. Mas como ajudar as pessoas? Não vou nem usar a palavra superar, sabe? Porque acho que superar não é uma boa palavra, né? Mas a enfrentar uma realidade que não pode mais ser mudada, né? Mas talvez o que me ajude a mudar a mim mesmo na situação é eu me posicionar sobre o que vou fazer com a possibilidade de ainda estar vivo. O que vou fazer com as possibilidades que ainda tenho, com a vida que ainda se mostra em abertura, constante, apesar de todas as perdas, apesar de toda a tragédia, né? Então, essa pergunta, né? A logoterapia não é uma psicoterapia que dá respostas no processo terapêutico, ela faz perguntas, né? A gente usa o diálogo socrático, a gente faz perguntas, né?
Então, fazer boas perguntas, onde a gente vai colocando o indivíduo diante da própria realidade e das possibilidades que ainda seguem, né? São formas de ajudá-lo a enfrentar a dor, né? Claro, respeitando o momento, respeitando esse tempo, respeitando, né, o que é necessário cuidar e tratar, né? Mas não existe, pessoal, só essa forma de tratar olhando para dentro, voltado para si, né? Existe uma grande forma de tratar a nós mesmos, que é às vezes nos deixarmos um pouco, né? É guardarmos a nossa dor e nos aproximarmos da dor de outros, ou da busca de uma tarefa, de um dever pessoal, apesar dessa dor e desse sofrimento. E aí a gente descobre outras coisas, novas coisas, né? E recursos, consciências importantes de elementos que vão nos ajudar a enfrentar esse momento que a vida nos traz.